Eu queria contar, primeiro, a minha experiência pessoal, que eu acho que vai se encaixar bem nessa história. Eu estava no combate ao coronavírus até sábado. Sexta-feira eu fiz um plantão no CTI exclusivo para pacientes contaminados por coronavírus aqui no Rio de Janeiro, no Engenho Novo. E um dos médicos do plantão que estava comigo estava passando mal. Ele realmente não estava muito legal. E a gente perguntou para ele, será que você está com coronavírus? Ele falou, não, fica tranquilo que eu fiz o teste hoje e deu negativo. Tudo bem. Continuamos o plantão. No dia seguinte, de tarde, eu apareci com 39 graus de febre, me sentindo muito, muito mal, mialgia, que é dor no músculo, dor no corpo, e uma dor abdominal absurda. E a gente sabe que o coronavírus, a Covid, que é a doença causada pelo coronavírus, pode se manifestar inicialmente por sintomas gastrointestinais. E aí eu começaria naquela noite de sábado a trabalhar no hospital de campanha, o primeiro hospital de campanha que foi aberto agora aqui na Lagoa Barra, no Rio de Janeiro. E não pude ir, não tinha a mínima condições, eu não conseguia nem me levantar direito, eu não conseguia tomar banho sem sentir sensação de desmaio. E eu estava sozinha em casa, então eu liguei para o meu chefe, ele compreendeu, ele também já esteve contaminado. E hoje, esse meu amigo do plantão ligou pra mim e falou, Tícia, se lembra que eu falei que tinha feito um teste que tinha dado negativo? Então o teste estava errado. Na verdade, eu estou com coronavírus, ele tá até um pouco avançado na doença. Ele fez uma tomografia do pulmão que mostrou que tá com 50% de acometimento pulmonar, mas ele tá bem, tá em casa, afastado. Assim como eu, que apresento alguns sintomas respiratórios, mas assim, a febre já cedeu desde ontem, eu já tô me sentindo melhor, mas também tô afastada aqui em casa e fiz o teste também. Então você vê, 2 profissionais de saúde que estávamos na linha de frente, fomos afastados. E que teste foi esse que ele fez que permitiu que ele voltasse com segurança ao trabalho e me contaminasse? Foi aquele teste rápido, aquele teste do dedinho. Ele fez na sexta-feira, para prevenir, para poder ajudar os colegas deles de plantão, e esse teste trouxe uma falsa segurança para ele, tá? Esses testes estão se mostrando com uma taxa de falsos negativos, ou seja, a pessoa está doente, e o teste fala, parabéns, você está saudável, e manda você para a rua. Essa taxa de falso negativo está em torno de 75% a 80%. Ou seja, de 4 pessoas que estão doentes, que se testarem 3, o teste vai falar que estão bem. Ou em alguns casos, de 5 pessoas que estão doentes, 4 ele vai falar que está bem. Olha o risco disso. Isso daí levou a 2 profissionais de saúde afastados. Que eu saiba, não sei se outras pessoas que estavam trabalhando com a gente naquele dia também se contaminaram. A situação está caótica. E eu não estou falando dos hospitais públicos. Dos hospitais públicos a gente já lidava com uma situação próxima do limite, sempre foi a nossa realidade, mas nunca desse jeito. Nunca desse jeito. A única coisa que a gente não está conseguindo mais dar é vaga. A gente não tem mais vaga. A gente não tem mais como receber ninguém. A gente fica esperando uma pessoa morrer para poder chamar outra na lista. Só que essa lista já está com mais de 300 pessoas em espera. Agora eu nem sei o último número atualizado. A gente já está começando a escolher quem tratar e quem não tratar. Os recursos já estão escassos. Mais de uma vez eu já assinei atestado de óbito de colegas de profissão meus, de médicos que morreram, e eu tive que atestar o óbito. E agora essa situação já chegou no particular também. Pessoas me ligando e falando, Tice, eu separo mais de metade do meu salário para pagar meu plano de saúde, que custa R$1.200. Vai ter vaga para mim, né? E eu falo, não vai mais ter vaga para você. Nem para ninguém da sua família. Talvez com alguma sorte, talvez com algum pistolão, talvez conhecendo alguém lá dentro. Nós não temos mais vagas, nem no particular. Agora esse vírus iguala a todo mundo. Ele é um vírus que ele tem essa característica, ele é amoral.
Então, ele não escolhe pegar quem saiu uma vez na rua para comprar pão para sua família, ou quem decidiu fazer igual os meus vizinhos que passaram o sábado e domingo inteiro fazendo churrasco e baile funk e estava lotado de gente. Pode ser que essas pessoas tenham se contaminado e não vão passar por absolutamente nada, mas vão contaminar outras pessoas que vão morrer. É essa situação que a gente está lidando, né? Tá muito pesado. Eu converso com os meus amigos, a gente chora coletivamente nos nossos grupos, a gente tá fazendo assim uma terapia coletiva. A gente não sabia que ia passar por isso quando a gente marcou o xizinho na opção medicina na hora de fazer vestibular. Ninguém imaginava passar por isso. O que me salva é uma frase do Talmud que fala: quem salva uma vida salva o mundo. Então agora a minha missão os sortudos que conseguirem chegar no hospital vão ter um atendimento de qualidade por mim. E a partir da minha casa, eu estou tentando fazer o máximo para alertar as pessoas quanto ao risco que é real, o que está acontecendo lá fora. Eu acho que todo mundo já teve acesso à informação. E agora lidar com o que nós temos e o que nós temos. Não temos mais recursos, né? E está cada vez mais faltando o recurso de profissional de saúde. A gente tem muita coisa que apareceu nas últimas semanas, cloroquina, um antiparasitário, que a gente tem até hoje que nenhuma dessas estratégias, os resultados em estudos controlados, randomizados, estudos que avaliam detalhes muito claros se a droga realmente pode ser utilizada. Então a gente pode falar que hoje, que na última semana do mês de abril, a gente não tem nenhum tratamento que a gente pode falar que é o tratamento certo, que realmente é para ser utilizado. O que a gente tem visto nos hospitais é que a melhor estratégia para tentar salvar esses pacientes é estar num bom leito de UTI, com uma excelente assistência, ventilação mecânica, com um bom médico, com atendimento adequado. Isso é muito mais importante nesse momento do que qualquer droga, que ainda nós temos muitas dúvidas, e a cloroquina realmente tem sido uma estratégia que a gente cada vez mais tem visto que não está dando muito certo. Outra grande questão é o uso da máscara. Todo mundo vem falando do uso da máscara de tecido de pano, então vão aí algumas dicas para como utilizar esse equipamento de proteção de uma forma adequada. Primeiro, quando for máscara de uso pessoal, não é para emprestar para ninguém, não é para colocar no bolso. Eu vou ter um saquinho de máscara limpa e um saquinho de máscara que eu já utilizei. A troca a cada 2, 3 horas, ou quando a máscara estiver úmida. Essa máscara não é descartável, você vai chegar em casa, colocar de molho numa solução com água sanitária e água potável, deixar ali mais ou menos 30 minutos, tirar, secar, pode apressar a secagem com ferro quente, coloca dentro do saquinho. E isso vai ter que incorporar esse hábito de usar máscara no dia a dia, porque é uma estratégia que a gente vem avaliando a necessidade, porque é um anteparo. Muitas pessoas não têm muitos sintomas, mas já transmitem. Então, se usar máscara é uma barreira com relação à prevenção. Outra pergunta que todo mundo faz é: se você já teve a infecção pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, você está completamente imunizado, naturalmente, você não vai ter outra doença novamente pelo SARS-CoV-2. Então, a resposta é: não sabemos se essa imunidade que a pessoa tem quando ela entra em contato, consegue controlar a doença, se isso vai ser duradouro para o resto da vida. Então, não dá para garantir que quem teve um episódio é um passaporte de que não vai ter mais a doença daqui para frente. Então, o que acontece? A gente tem que estudar melhor os mecanismos de imunidade para essa doença antes da gente falar que é uma infecção prévia, protege totalmente contra uma nova infecção pela Covid-19. Um pouquinho agora sobre o futuro, o mundo pós-coronavírus. Então, a pergunta que todo mundo faz: vai ter um dia que eu vou voltar a ter uma vida absolutamente normal? Tudo que eu fazia antes vai ser igual? Na verdade, nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai ver uma abertura leve. As pessoas vão ter que entender que os hábitos de vida vão mudar. A gente vai ter que usar máscara de tecido de pano. A gente vai ter que mudar a forma de cumprimentar, de abraçar. Tudo isso a gente vai ter que minimizar ao máximo o contato. A gente estava acostumado a fazer isso no dia a dia. Cumprimentar as pessoas, isso vai ter que ser, pelo menos até a gente ter ideia do que vai acontecer, até ter vacina, isso vai mudar um pouco essa forma de comportamento, e higienização das mãos o tempo inteiro. Então esse retorno às atividades vai englobar essas medidas e um mundo que vai ter que se adaptar lentamente até que a gente tenha uma vacina e um tratamento efetivo para a infecção pelo novo coronavírus.
Com relação aos testes rápidos para o diagnóstico da infecção do coronavírus. Bem, esses testes são testes que detectam anticorpo, né? São testes que têm muitos disponíveis aí no mercado. Tomar cuidado com qual é o kit, se ele foi validado, isso é importante na hora de adquirir esse teste. Lembrar que a positividade geralmente é mais tardia, depois lá de quase 2 semanas do que o paciente entre em contato e tenha a doença. E muitas vezes, dependendo da especificidade, da sensibilidade, muito cuidado para utilizar esses testes na hora de decidir se o profissional vai voltar ou não para as atividades de trabalho. Tá? Então, são testes que estão começando a estar disponíveis. Alguns locais, dependendo do kit, ele pode ter uma especificidade, uma sensibilidade razoável, mas sempre, quando for tomar uma decisão, chamar um profissional para poder avaliar e ver a validação desse teste no dia a dia. Atualmente está uma grande discussão entre se deve ou não manter as pessoas em quarentena ou se deve liberar a circulação das pessoas não chamadas pessoas de risco. O que a gente sabe, gente, é que esse vírus ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, ou seja, muita gente vai ficar doente. E aparentemente a taxa de letalidade do vírus é baixa. Isso não significa que as pessoas não vão morrer. Muita gente vai morrer. E por isso, gente, eu acho que a gente ainda está no momento de manter quarentena. Quem pode, quem tem até o privilégio de poder ficar em casa, que não é profissional da saúde, que não trabalha em serviços essenciais, como bombeiro, polícia, segurança, fique em casa. Eu acho que é a principal mensagem que a gente pode passar nesse momento. Eu acho que de tudo que a gente falar aqui, e importante frisar, tudo que a gente fala aqui, ele é válido para hoje. Amanhã pode ser tudo diferente, porque como vocês estão vendo, cada dia que passa, a gente tem mais informações e as coisas vão mudando. Então, hoje, a principal mensagem que eu posso dar para vocês é ainda fiquem em casa, tá bom? Os quadros, eles estão aparecendo, eles vão continuar crescendo. A gente sabe que essa epidemia, ela tende a acalmar após o contágio de cerca de 50% da população circulante. E aí você fala, poxa, Alexandre, então por que a gente não libera todo mundo de uma vez só para logo ficar doente? A maioria das pessoas, 85% das pessoas não vão ter sintomas ou vão ter sintomas leves. É porque o restante dessa porcentagem, ou seja, os 15% aí em média que vão ficar doentes, eles podem precisar de serviço hospitalar. E desses que vão precisar de serviço hospitalar, eles vão ser internados ou até mesmo internados na UTI. E o que acontece é que o sistema público e privado, ele não tem capacidade de absorver toda essa demanda de pacientes. A gente já sabe que o sistema público de saúde não funciona bem, infelizmente, normalmente. Nesse momento onde vai haver uma sobrecarga desse sistema, ele não vai aguentar, ele vai colapsar. Então, por isso que é importante a gente ter essa estratégia de achatamento da curva o maior tempo possível. O que eu posso dizer para vocês sobre o tratamento da Covid para esse momento, que é o início de maio de 2020, é que não há nenhum tratamento com comprovada eficácia para a Covid. O que nós sabemos que tem maior impacto na sobrevida dos pacientes que desenvolvem um quadro grave é acesso a um bom suporte de vida hospitalar. Então, as pessoas que têm acesso a um bom hospital, com recursos, com profissionais treinados, em número adequado, a gente sabe que esses pacientes têm uma reduzida chance de óbito. Esse é o motivo pelo qual nós, profissionais de saúde, temos insistido tão fortemente na proteção do sistema de saúde para que ele não entre em colapso. Porque mesmo um sistema de saúde robusto, ele começa então a entregar cuidados de saúde ruins aos seus usuários quando ele fica sobrecarregado. Em relação às opções de tratamento medicamentosos, vocês devem estar acompanhando porque a grande mídia tem noticiado bastante, estamos todos ansiosos à busca de opções. Nós temos vários candidatos, mas nenhum ainda com comprovada eficácia, alguns inclusive com ampla implementação aqui no país, por exemplo, é o caso da hidroxicloroquina. O caso da hidroxicloroquina foi muito particular, então após a publicação de uma pequena série de casos francesa,
presidente Trump falou de forma bem animada a respeito dos resultados, logo em seguida repercutiu aqui no Brasil, e isso levou a uma ampla implementação da hidroxicloroquina antes da gente de fato conhecer a sua eficácia. Qual foi o problema desse estudo francês? Foi que ele foi apenas uma série de casos, e como a gente sabe que a maioria dos pacientes com a Covid tem uma melhora natural da doença, em sendo uma série de casos sem um controle que foi selecionado de forma aleatória, a gente não consegue saber se aquela melhora foi apenas a doença, que ia melhorar naturalmente, 80% da Covid vai melhorar naturalmente, ou se foi impacto da medicação. Um outro problema desse estudo original francês é que ele excluiu da análise dele os pacientes que receberam cloroquina e foram mal. Então, 2 ou 3 foram para a UTI e um faleceu, e ele excluiu da análise esses pacientes. Então, tudo isso enviesa a análise e deixa, então, o conhecimento sobre o papel da cloroquina duvidoso. E quando a gente tem dúvida, a forma de responder isso é através de pesquisa clínica. Uma pesquisa feita de forma correta, que é qual? Para você saber se uma intervenção é de fato efetiva, você precisa ter um grupo de pacientes recebendo a medicação, o outro grupo sem receber a medicação, e a gente então vai comparar o tempo de melhora desses pacientes, taxa de mortalidade nesses grupos, tempo livre de ventilação mecânica, entre outras coisas. E é assim que a gente consegue então determinar se a nossa intervenção foi a causadora da diferença, fazendo uma randomização, que quer dizer um sorteio. O paciente pode cair num grupo ou num outro, não depende da minha seleção, que isso por si pode introduzir um viés, e esse paciente vai para um grupo e vai para o outro. No mundo todo tem mais de 300 estudos sendo conduzidos, tanto com drogas que já estão no mercado, quanto com drogas novas, para a gente então ver como tratar a Covid-19 da melhor forma possível. Temos também a azitromicina, que tem sido utilizada, mas também sem muita evidência científica. A ivermectina, que assim como a cloroquina, tem muita evidência de cultura celular. Quando você coloca então na célula infectada com o coronavírus a ivermectina, essa célula então há uma inibição da proliferação viral ali naquela célula. E com base nisso a ivermectina tem sido oferecida para pacientes. Qual é o problema dessa inferência de efeito no paciente? É que é muito comum a gente ver drogas que em cultura celular funcionam e quando a gente dá para o paciente não funciona. E além de não funcionar, pode trazer efeitos colaterais naquele momento que o paciente está vivendo. A gente tem também o corticoide, que tem sido discutido para casos mais graves da Covid. Existem relatos de casos mostrando benefício com o corticoide, mas também existem vários pacientes que não melhoram, e naqueles que não melhoram há o risco de superinfecção bacteriana, porque o corticoide ele deprime a imunidade. Então tem uma série de questões aí complexas envolvidas no tratamento da Covid que estão sendo abordadas de maneira apropriada nos estudos clínicos. Em breve nós teremos a resposta. O que está sendo difícil nesse momento é aguardar essa resposta. Temos também as drogas que são chamadas imunobiológicas, que, por exemplo, tocilizumab, sarilumab, que são 2 bloqueadores de interleucina 6, e o anakinra, que é um bloqueador de interleucina 1. Por que dar um imunomodulador numa droga viral, numa doença viral? Porque a gente sabe que tem um momento, uma fase da doença em algumas pessoas que a resposta inflamatória em si passa a ser danosa ao organismo. E pode ser que para esses pacientes, fazendo uma modulação dessa inflamação, a gente reduza o número de óbitos por Covid grave. Qual o papel da anticoagulação na Covid-19? Nós ainda não sabemos. Também tem estudo sendo conduzido. É uma boa hipótese que uma hipercoagulabilidade esteja aumentando a mortalidade desses pacientes. Uma boa hipótese. Agora a gente precisa testar se a intervenção na cascata da coagulação, ou seja, dar anticoagulação plena para esses pacientes, vai reverter isso aí e melhorar o desfecho. Por que eu digo que a gente precisa provar isso? Porque é sabido já previamente que infecção generalizada, inflamação generalizada, a gente tem uma perturbação da cascata da coagulação. Se a gente intervém nisso, nesses cenários prévios, a gente não teve benefício. Será que vamos ter na Covid? Então, essa é uma pergunta. Por quê? Porque anticoagular também dá risco de sangramento. Então, a gente precisa entender melhor o papel dessas drogas.
Soro convalescente. Então, soro convalescente visa pegar, então, o soro de pacientes que tiveram Covid, portanto, tem um anticorpo ali, e oferecer esse soro, infundir em pacientes que estão doentes, para ver se há uma recuperação mais rápida. Esses estudos estão em andamento também, como é uma droga com infusão, que depende de um sistema, então, de fabricação desse soro, está havendo menos iatrogenia no sentido de um uso desmedido, como foi com a cloroquina, porque acaba ficando restrito ao ambiente hospitalar, então isso acaba diminuindo aí o uso excessivo. Vamos aguardar os resultados de estudo para ver qual vai ser o papel do soro de convalescença no tratamento da Covid-19. Sobre vacina para Covid, então o que a gente sabe é que está havendo um esforço sem precedentes da comunidade científica, tanto do ponto de vista de alocação de recursos, compartilhamento de informações e energia mesmo. Grupos, por exemplo, que antes focavam em HIV, estão agora focando na Covid, para a gente então responder à altura desse desafio pandêmico. Existem pelo menos 80 grupos desenvolvendo vários tipos de vacina para Covid e tem ao menos 6 vacinas sendo testadas em fase clínica. A questão da vacina que acontece é a seguinte: então, depois que você desenvolve a vacina, você então precisa testá-la. E uma vacina não tem um desenvolvimento simples e o seu desenvolvimento ele é pensado para ser lento. Por quê? Porque precisa atestar segurança a longo prazo. Pensem que a vacina não é uma medicação que a gente vai estar dando para alguém doente. A vacina é uma intervenção que a gente oferece a uma pessoa saudável que pode ou não entrar em contato com o coronavírus. Então, o fato da vacina ser dada para uma grande parte da população para prevenir doença exige que seja uma intervenção muito segura. E para que então a vacina passe por todos os crivos de segurança necessários, o processo de desenvolvimento da vacina é muito demorado. Isso assumindo que você desenvolveu uma vacina eficaz, tá certo? Porque ainda tem a questão dela ser ou não eficaz. Tem uma série de perguntas do ponto de vista imunológico que a gente ainda não tem respondida, que vai também influenciar no desenvolvimento da vacina. Então, por exemplo, as mutações que o SARS-CoV-2 apresenta ao longo aí dessa infecção no mundo todo, se houver mutação no local onde eu estou trabalhando uma vacina, isso pode influenciar então no desempenho, na performance dessa vacina. Por sorte, vários grupos estão então estudando estratégias diferentes de vacina e isso é interessante para nós. Se essas vacinas forem de fato eficazes, alguma delas, em breve nós teremos então uma vacina disponível para Covid-19. Então, acho que em breve a gente vai ter uma resposta à altura desse desafio, dada pela ciência. Antes de mais nada, é importante a gente destacar que por uma até boa causa, uma causa que nos alenta um pouco, nós temos poucos estudos nessa faixa etária pediátrica. Por quê? Porque aparentemente, ao que tudo realmente indica, a pandemia de Covid ataca largamente, com gravidade, principalmente os idosos e os grupos de risco acima de 50 anos, sabendo-se sempre que as comorbidades são fatores de risco para maior gravidade, né, em qualquer doença, e com Covid isso parece também se estabelecer de forma bem definida. Mas diferente do que acontece nos adultos e idosos, uma vez que os casos em crianças, na sua maioria, não são de grande gravidade, a gente não tem estudos em larga escala que nos possam, por exemplo, determinar o perfil de grupos de risco na infância. Ou seja, a gente não consegue dizer se realmente a gente teve um número maior de gravidade em asmáticos, em cardiopatas, em diabéticos, de forma tão bem estabelecida que nem a gente tem nos adultos. Mas isso não significa que não ocorram esse perfil de risco. Então, o que a gente assume em pediatria são as mesmas recomendações para a população geral e a gente aceita
que as crianças com comorbidades, assim como para qualquer outra doença infecciosa, são sim um grupo de risco para maior gravidade para a Covid. Então, as crianças que têm problema no coração, as crianças que têm problema de pressão alta, secundários ou não, né, a problemas renais, por exemplo, os diabéticos e os asmáticos, a gente tende a considerar como um grupo maior de risco para a Covid. Isso sem falar, claro, naqueles que têm algum tipo de problema imunológico, que são grupos de risco para qualquer outra doença. Então a gente assume isso, mas a gente sabe que as análises em estudos ainda não se dedicaram a traçar exatamente esse perfil de risco. Ou seja, a gente tem alguns poucos reports, então a gente tem sim relatos de caso de algumas mortalidades em criança, de um ou outro perfil pequeno aí de amostragem de internação hospitalar, que traçam aí que tem um asmático que se recuperou, tem um assim, mas assim, nada que permita que a gente faça uma grande afirmação geral. Esses estudos ainda virão com o tempo, e a boa notícia é que eles não foram ainda um grande foco de pesquisa neste momento, justamente pelo fato da gente saber que a gravidade maior, sem dúvida nenhuma, se concentra em idosos e adultos com comorbidades, muito mais do que nas crianças. Nós temos inúmeros relatos, por exemplo, de casos de crianças com comorbidades e que se recuperaram bem da infecção por Covid, com maior gravidade, mas não evoluindo com uma mortalidade significativa. De forma geral, a mortalidade na infância gira em torno de 0,2%, o que realmente é muito baixo e nos traz uma segurança com relação a ser uma doença e na qual a mortalidade na infância não é realmente expressiva. Então, qual é o grande problema da Covid na infância? A gente sabe, alguns estudos também trazem, recentemente eu gostaria muito de mencionar um professor, Dr. Marco Aurélio Safadi, uma pessoa pelo maior respeito na sua qualidade de produção científica, um grande infectologista pediátrico. Ele fez uma revisão dos maiores estudos aí na bibliografia, fez uma publicação no Journal Preproof sobre o impacto de Covid em pediatria, o que na verdade veio a reforçar essas informações que eu passei para vocês, de que faltam ainda estudos nessa faixa etária. Mas algumas coisas parecem se repetir nos estudos mais recentes que a gente tem. Então, o principal deles é que a mortalidade realmente é muito baixa e pouco expressiva, mas que a gravidade é maior, especialmente nos bebês, como era de se esperar, até 2 anos de idade, onde ela gira em torno aí de 11%. Depois de 2 anos até mais ou menos até 5 anos de idade, ela cai para 7%. De 5 a 10 anos para 4%, 10 a 15 anos mantém-se em 4% e depois cai para 3% acima de 16 anos até 18, que é quando a gente considera a faixa etária pediátrica para estudo, né? Curiosamente, o primeiro óbito veio num adolescente de 14 anos, depois uma adolescente de 12, uma criança de 5, mas a gente sabe de vários relatos de doenças crônicas pulmonares, como por exemplo a fibrose cística, de 2 pacientes que se recuperaram bem num relato italiano. A gente sabe de crianças, bebês que nasceram infectados ou porque pegaram no canal de parto ou ainda intrauterina. Isso não é bem determinado ainda, a gente não tem bons estudos sobre a transmissão mãe-filho, né, de Covid, mas muitas vezes a mãe ficou mais grave, alguns bebês nasceram até prematuros, sobreviveram. E recentemente uma mãe faleceu, o parto foi prematuro, mas o bebê teve alta bem. A gente tem asmáticos que têm tido sucesso no seu tratamento e tido alta. Então a gente realmente acredita que o impacto de mortalidade seja menor, mas que a gente não pode descuidar dos grupos de risco, especialmente os bebezinhos abaixo de 2 anos e as crianças com comorbidade na sua exposição. Mas o que é mais importante da gente ter em mente na faixa etária pediátrica é que uma vez que faltam estudos, a gente não sabe determinar exatamente quantas crianças são contaminadas. E com isso a gente não consegue também determinar exatamente qual é o potencial transmissor da criança. A gente pressupõe que as crianças sejam contaminadas na mesma proporção que os adultos, apesar de desenvolverem quadros mais brandos. E para isso existem uma série de especulações científicas ainda em curso,
como, por exemplo, o fato das crianças serem mais rotineiramente expostas a outros vírus e terem tido eventual contato com outros vírus de corona humanos e por isso terem uma imunidade um pouco melhor, porque elas conseguem eventualmente manter suas infecções em via respiratória mais alta, ou principalmente uma das maiores teorias aí pelo fato de a sua imaturidade imunológica não desencadear uma resposta inflamatória tão importante que nem a dos adultos e, portanto, fazer uma lesão aí de múltiplos órgãos menor e cursando com menor gravidade. Mas isso são ainda estudos em andamento. O que a gente sabe é que essas crianças são sim potencialmente contaminadas, a maior parte delas não é testada, justamente porque não cursam com gravidade, os testes têm sido mais resguardados, mas a gente gosta muito de ressaltar a importância de se ter um cuidado com a criança como vetor de transmissão, especialmente para os seus avós, para tios, enfim, de maior idade e que são sim grupo de risco. Então a gente sabe que esses grupos de maior faixa etária, principalmente os avós, sentem muita falta dos netos, solicitam enormemente que possam vê-los, mas a gente não sabe o impacto que isso teria, especialmente se a gente pensar aí numa migração para um isolamento vertical. Então isso tem que ser feito realmente com muita cautela e a gente pede para que sim, que todos prestem atenção no potencial de transmissão da criança, que ainda é pouco estudado, para que a gente possa manter também aqueles que têm contato com elas em segurança. O vírus é da família do coronavírus, ele já existia no mundo desde a década de 60, a gente já conhecia algumas outras epidemias que já fizeram outros estragos no Oriente Médio e na própria China. Já tínhamos o conhecimento dele, inclusive no Brasil, porém essa mutação que iniciou aí em dezembro, por volta de dezembro de 2019 na China, e foi se alastrando para o mundo todo, causando todo esse desastre na Europa, particularmente na Itália, Espanha, também Portugal, mas mais na Itália, e chegou à nossa América, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil e os outros países também de todo o continente. Esse vírus ele veio para realmente causar maiores problemas na população idosa. A gente vê que a letalidade dele é muito maior conforme a idade da pessoa vai aumentando. A gente tem mais ou menos porcentagem de óbito, de morte, quando você tem de 60 a 70 anos, falando em torno de 4% de mortalidade. Entre 70 e 80 anos, falando por volta de 8% de mortalidade, e acima de 80%, com até 15% de mortalidade quando o idoso é acometido pelo coronavírus. Temos os grupos de risco, muito importante saber que alguns grupos de risco não respeitam a idade, algumas pessoas até mais novas, que são quem a gente costuma ver que as pessoas mais novas com algumas complicações podem ser em decorrência de estar dentro desses grupos de risco, que são hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, diabetes mellitus, doenças respiratórias crônicas, asma, enfisema, lembrando sempre que é muito importante ter o diagnóstico e geralmente a doença subdiagnosticada como asma, como enfisema. Eu que sou pneumologista, é muito meu dia a dia isso, a pessoa que teve a bronquite na infância e continua tendo o fôlego ruim, continua sem conseguir fazer academia, sem conseguir subir escada e acha que só tinha bronquite na infância e não tem asma. Muitas vezes é asma sim. Tem que procurar seu pneumologista, procurar um pneumologista se não tiver, para poder fazer o tratamento, para tentar ficar mais bem protegido caso pegue. Não quer dizer que você tratando você não vai pegar a doença. Você pode pegar sim, mas pelo menos você teria menos chance de complicação. E o enfisema, a pessoa que fuma, que foi fumante, às vezes a pessoa parou de fumar há 5, 10 anos, mas fumou por 30, 40 e acha que não tem nenhum problema. Muitas vezes tem sim um enfisema pulmonar, a doença dos pulmões que obstrui os brônquios e causa cansaço, falta de ar, tosse. Essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Então, completando hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crônicas e doenças imunossupressoras, que seriam as doenças hematológicas que acabam tendo que usar alguma medicação para diminuir a imunidade, câncer, HIV, tuberculose entra nos dois grupos, né, tanto doença respiratória quanto doenças imunossupressoras. Esses grupos a gente tem que tomar muito cuidado independente da idade. Bom, o cigarro, a gente tem que ficar muito preocupado porque já temos aí relatos mostrando que quem fuma
teve 10 vezes mais chance de morrer por conta do coronavírus associado ao tabagismo. Então, se ainda estão pensando em parar, passou da hora de fazer força para conseguir vencer essa batalha contra o cigarro também, que a gente está numa guerra muito, muito importante, muito difícil contra o coronavírus. E a gente tem que fazer a prevenção para tentar não pegar a doença. Como essa prevenção? Lavagem das mãos, a gente tem orientado a lavar as mãos com água e sabão, 20 segundos, desculpa, cantando parabéns a você 2 vezes, já dá mais ou menos 20 segundos. Quando a gente não está em casa, fica difícil de achar água e sabão para poder lavar as mãos, então álcool gel acaba sendo muito efetivo, de 60 a 80% para poder fazer essa limpeza. Lembrar que o vírus fica nas superfícies, então não adianta nada você estar de máscara, você estar de mãos com álcool gel e colocar nas superfícies, colocar na mesa, colocar na cadeira, que você pode pegar. Quanto à máscara, a gente sabe que tem tido cada vez mais orientação nova, né? Mais nova orientação que todo mundo saia de máscara, porque assim você tenta proteger o próximo, não sair, não diminuindo, tendo essa barreira, mesmo que seja de tecido, tendo essa barreira e diminuindo um pouco a saída do vírus. Se 2 pessoas estão de máscara, tudo bem, o ideal é que todas estejam. E deixando assim as máscaras cirúrgicas, máscaras de N95 que a gente fala, para a equipe da área da saúde que realmente está trabalhando em cima dos doentes, com os doentes, né? Então, se todo mundo usar máscara, mesmo que seja de pano, já está tendo orientações nos grupos de WhatsApp, o próprio Ministério também já tem essa orientação, é mais um modo de prevenção. Tudo que a gente puder fazer, usar de armas para isso, pode ser benéfico, né? Agora, pegou a doença, o que fazer? Vou ficar desesperado? Vou morrer? Não é bem assim. 80% do quadro dá sintoma leve. Sintoma de resfriado mesmo, que estamos habituados a esse tipo de sintoma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uso de medicação sintomática, de pirona ou Tilenol, caso tenha dor ou febre. Repousar, está em quarentena mesmo, e é o correto, é o ideal. A gente tem que manter essa quarentena. Quanto à discussão de vertical, horizontal, não quero entrar nesse mérito do assunto aqui, eu quero falar realmente de saúde, mas se de repente mais para frente puder verificar essa questão do isolamento vertical, para isso tem que ter o sucesso esse isolamento horizontal, para isso tem que ter sucesso que as pessoas consigam fazer o seu trabalho de home office, para que as pessoas fiquem em casa, segurem os idosos principalmente, para que não entre em colapso o sistema de saúde, né? Então, mantendo a quarentena, fazendo essas orientações, né, de prevenção, e se pegar, lembrar que 80% do quadro é leve, não tem nem que ir para pronto-socorro, não tem nem que procurar o médico. Porém, 14% a 15% acaba tendo sintomas mais graves, que realmente precisa procurar o seu médico de confiança ou mesmo o pronto-socorro para avaliar se vai ter que fazer algum tratamento mais específico. E 5% são os casos mais graves, casos que já tem que ir direto para o pronto-socorro, dá UTI e acaba fazendo intubação orotraqueal, a pessoa fica bem grave. Esse é o grande problema.